Queridos irmãos, hoje vamos falar um pouco sobre a ceia do Senhor. Muito bem, abre a sua Bíblia em Mateus capítulo 26, do verso 26 em diante. Diz a palavra do Senhor assim: enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando-o, o partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomem, comam, isto é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebam todos dele, porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo a vocês, que desta hora em diante, nunca mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei com vocês o vinho novo no reino do meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Uma palavra de oração. Soberano Deus e amado Pai. Muito bem, queridos. Queridos irmãos, na semana passada, que foi o culto de geração ação, eu tenho refletido sobre a importância de nós nos posicionarmos como crentes, mas crentes maduros, crentes que vão atrás de Deus, que perseguem a palavra. E na semana passada eu mostrei os números que nós temos hoje. Nós temos a maior parte dos crentes concentrados nas grandes cidades do Rio de Janeiro, São Paulo e as principais cidades do Sul, é onde essas pessoas estão. E espalhadas pelo todo o território nacional, existem muitos. E a nossa estimativa hoje nesse país é de 1 para 4. 1 para 4, quando em 1980 nós éramos 1 para 15. Ou seja, nesses 42 anos, de uma contagem para outra, o nosso grupo cresceu muito. Mas o nosso grupo cresce de uma forma atabalhoada, de uma forma desmedida, a ponto que não temos a condição de transformar todos em crentes, de fato. As pessoas mal se convertem e já estão com o seu coração aberto para trabalhar na obra, e a obra absorve. Mas porque ainda são tenras, ainda são fracas, ainda precisam de ser lapidadas, elas dão o testemunho que elas podem dar. E hoje nós temos crentes fazendo coisas que crentes há 40 anos atrás não faziam, se comportando de uma forma meio que mundana, ou um espiritual muito fraquinho. Então, continuando naquela toada lá de semana passada, hoje nós estamos no dia da ceia. E o gozado é que o que eu estou falando hoje com vocês, agora, no século 21, o apóstolo Paulo falou na sua época também. Porque essa igreja nasceu com 12. Ou então, podemos dizer que ela nasceu naquela reunião de 120 lá do batismo do Espírito Santo, em Atos 2. E essa igreja cresceu muito, assim, demais, cresceu forte. Mas o que Cristo deixou? O legado dele foi um legado completamente oral. Ele deixou a sua vontade marcada nos corações das pessoas. O Novo Testamento foi escrito aos poucos, ao longo do primeiro século inteiro. O último livro escrito, o livro do Apocalipse, 95 depois de Cristo. 95 menos 30, tá? Então, 65 depois de Cristo. A era cristã começa quando Jesus nasceu. Então, como ele morreu com 33 anos, Então vocês observem que o que nós temos hoje levou muito tempo para ser formatado. Levou muito tempo
para se fixar. E depois de ter se fixado, levou muito tempo se transformando até chegar no formato que nós temos hoje. Mas uma coisa é certa: o mesmo fenômeno que nós estamos vivendo hoje, de 80 até 2022, Paulo viveu, da época da fundação dessa igreja, ali em Atos dos Apóstolos, até o dia em que ele escreveu 1 Coríntios 11, que é onde eu vou terminar essa reflexão. Exatamente lá. Essa igreja começa a todo vapor em Atos 2, 42. Depois lá do Pentecostes, Atos 2, 42, é aqui que essa igreja começa. Verso 42 em diante. Depois das 3.000 almas batizadas, depois de Pedro ter feito aquele show lá no templo, na escadaria do templo, depois do batismo do Espírito Santo, no verso 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que cada um tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Era assim que começou essa igreja, muito quente, muito aguerrida, as pessoas todas comprometidas. E era todo dia a igreja, não era no final de semana. A igreja não era no final de semana, a igreja era algo diário na vida das pessoas. Pouquíssimas exceções. Ananias e Safira, que deram aquele vacilo lá com dízimo, com uma oferta. Ananias e Safira deram um vacilo lá. E o Espírito Santo os recolheu naquele mesmo momento. Isso subiu um temor na igreja enorme. Deus estava agindo miraculosamente, porque essa igreja estava jogando as raízes no chão. E precisava que as pessoas falassem umas para as outras e levassem as histórias. Você há de convir que, sinceramente, se uma pessoa chegar aqui na frente, vai me trazer um envelope aqui, dizendo que deu o Pix e não deu, ela apertou minha mão, cai fulminada no chão, você há de convir que isso vai virar notícia, né? E foi isso que aconteceu lá com a Ananias e Safira. Virou notícia. Não tinha Facebook, mas uma notícia dessa anda sem Facebook mesmo. E numa sociedade em que as pessoas ainda tinham um nome só e eram conhecidas pela cidade onde moravam. Paulo de Tarso. Só tinha um Paulo lá em Tarso. Então era ele mesmo. Quem é o fulano? Fulano é o Paulo de Tarso. Pronto, da cidade de Tarso. Tão pequenos eram ainda como sociedade. 2.000 pessoas era uma multidão. Somente as grandes metrópoles tinham 2.000 pessoas. Nós aqui dentro hoje temos 1/4 de uma multidão. Se pensarmos esse tempo daquela época lá. 1/4 daqueles que eles consideravam uma multidão. Essa era a igreja dos tempos da fundação desse grupo. Depois aqui vai ter uma cura miraculosa de um coxo que ficava na escadaria. Pedro vai mandar ele levantar e andar e ir para casa. E depois aí João e Pedro vão ser presos. O Sinédrio vai querer saber o que vocês estão fazendo. Estão ensinando em nome de Jesus. Ele já morreu. Esquece isso. Vão tomar uma coça e depois vão ser liberados. E vão voltar para o grupo e vão pregar de novo. E vão falar com alegria da coça que tomaram e vão continuar a obra que receberam.
Era essa a igreja. Essa passagem da ceia é tão importante que ela está escrita nos 3 evangelhos: Mateus, Lucas e Marcos. A diferença é quase nenhuma de um relato para o outro. Em uma é apresentado o traidor, na outra não se fala nada, mas não tem muita diferença de uma para outra, de um relato para o outro. Ou seja, isso foi tão emblemático que todo mundo conseguiu contar do mesmo jeito. Foi tão forte o que aconteceu que quando pessoas diferentes, em épocas diferentes, escreveram do mesmo jeito, com detalhes que não mudam a ópera toda. Pois é, passaram 25 anos e agora estamos em 55 depois de Cristo. Então, 1 Coríntios capítulo 11, 25 anos depois de Jesus ter celebrado a ceia pela primeira vez, e ter dito que era em memória, ter dito para que fizessem de novo, a única coisa que Jesus deixou para fazer era participar da comunhão. Estejam em comunhão, façam a comunhão, estejam juntos. Ele não instituiu um culto, ele não instituiu uma forma, ele não deixou nada disso, ele deixou a ceia. E aí, 1 Coríntios 11, eu vou ler, é uma passagem muito lida, muito conhecida, eu vou ler do verso 25 em diante. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que o beberem, em memória de mim. O apóstolo Paulo estava falando sobre Jesus no dia da instituição da ceia. Porque todas as vezes que comerem este pão, beberem do cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Quer dizer, está falando do mistério que existe ali. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Gente, isso não consta lá na fundação da ceia. Isso entra no relato 25 anos depois. Isso entra como uma demonstração para a igreja de Corinto. Uma igreja que tinha todas as perversões que você pode imaginar no seu meio. Foi a igreja mais chamada a atenção, foi a igreja que ganhou mais puxão de orelha. A igreja de Corinto. E agora, eles estavam vivendo um outro tipo de prática na hora da ceia. Porque aquela reuniãozinha que tinha começado com todo mundo vendendo suas posses, dividindo entre todos, trazendo à frente, celebrando com alegria e singeleza de coração, agora aquele espírito maravilhoso todo já não existia mais. E o gozado não é isso não. O gozado que eu fui buscar, existe uma lei na física, a segunda lei da termodinâmica é a lei da entropia. Quem entende do assunto vai poder concordar comigo. A segunda lei da termodinâmica, a entropia, ela mede o quão desorganizado ficam as coisas. Um sistema fechado, ela diz que um sistema fechado se desorganiza com o tempo. Trazendo isso para a área social, qualquer organização que você faça, com o tempo, com o passar do tempo, ela tende à desorganização. Então, o grau de entropia é o quão desorganizado se torna um sistema a partir do tempo. E olha, foi o que aconteceu com a igreja. E é o que acontece na sua casa também. Chega a faxineira lá na sexta-feira, arruma tudo, bota tudo no lugar e acerta tudinho, etc e tal. Ou a dona de casa faz isso. E na segunda, como é que está a casa? Com o tempo as coisas vão saindo do lugar e não voltam para ele. Com o tempo a sujeira vai acumulando. Com o tempo, além da entropia, o sistema fechado tende à desorganização.
com o passar do tempo. Está ali, irmão Ivanil, que conhece muito bem de entropia, porque é químico. A lei da entropia funcionou lá também. Então, uma igreja que estava tão organizadinha, tão santinha, tão cheia de Espírito de Deus, tão cheia da vontade do Senhor, fazendo tudo direitinho. Ela se desorganiza de um jeito tal que a ceia vira uma festa. E as pessoas começaram, vamos chegar, e não esperavam umas pelas outras para comer, e os mais ricos comiam mais, os mais pobres ficavam com fome. Desorganizou de um jeito tal que na lei da entropia, inclusive, diz que o sistema, para ser mantido, precisa de uma força externa para ser mantido. Olha só, um sistema, para ser mantido, precisa de uma força externa. Agora, tu imagina nós. Tu imagina uma organização social. Tu imagina um grupo de pessoas. Aquele grupo lá da escola bacana, que vai junto, tal, e etc. Mas chega uma hora que não dá mais para andar junto. Chega uma hora que tem que cada um vai para o seu destino, porque um foi para cá, para um trabalho, outro foi para o trabalho, outro saiu do estado, outro casou com uma pessoa muito chata que não se dá com o resto do grupo. Acaba aquela paz toda. Ou seja, se uma força externa não estiver atuando ali, não vai ficar junto para sempre. Não vai haver harmonia para sempre. Porque uma força externa precisa estar atuando para organizar. Olha, esse celular não é aqui em cima o lugar. Esse celular é onde que é esse celular? Aí eu chego, deixo ele aqui em cima. Pronto, já ficou fora do lugar. Ou eu tenho uma empregada para ir atrás de mim, botando tudo no lugar, que é a força externa, que vai arrumar a bagunça que eu faço, ou então vai ficar fora do lugar. E daqui a pouco vai ter tanta coisa fora do lugar, mas tanta coisa fora do lugar, que vai ser uma bagunça. A fé ficou assim, uma bagunça. Era isso que Paulo estava falando, olha, essa bagunça que vocês fizeram ao longo do tempo. Aí ele começou a determinar. Quem tiver fome, come em casa, tá? Vamos parar com esse negócio. Eu imagino que o cálice devia ser enorme, o cálice aí, diminuir o tamanho. Agora não pode mais. Não é para matar. Não é para matar a fome agora, vai o pão era enorme, o pão ficou pequenininho. Se tiver fome, come em casa, tá? E imagino que também a ceia, como ela foi instituída no dia em que era o dia de comer o cordeiro pascal, era o dia da festa, eles deviam comer antes. E no final, terminar com um sanduíche lá. Sanduíche é brincadeira, né? Mas terminar com pão e vinho no final. Réu do corpo e do sangue do Senhor. Quando ele diz um negócio desse, escrito na carta aos Coríntios, quando o irmãozinho leu lá para todo mundo ver, todo mundo olhou, vamos ser réu do corpo? Como é que é isso? Como é que é isso? Que cada um examine a si mesmo. A ceia, então, ela se torna quase que como uma régua de medir. Quem pode e quem não pode. Examine-se, então, a si mesmo. Quem vem para a ceia? O servo vem. Pode vir de qualquer jeito? Não. Por que isso não foi dito lá no início? Não foi dito lá no início porque todo mundo vinha alinhado. Todo mundo estava no mesmo espírito. Não precisava que ninguém admoestasse, falasse nada. Não precisava. Mas agora, no caos que se tornou a ceia, no caos que se tornou a igreja, Paulo então diz, não vai ser eu que vai examinar você não, você mesmo que deve ser.
saber como é que anda a sua vida espiritual. Porque essa ceia, ela pertence aos fiéis. Essa ceia pertence a quem acredita no Cristo. Mas quem acredita no Cristo não tem alguns comportamentos que vocês estão tendo. Quem acredita no Cristo e segue o Cristo, também segue o Cristo. Então não pode se comportar de qualquer jeito. E a ceia, então, se tornou um objeto, né, de medida na igreja, de reflexão. Não tem como eu medir pecado, mas tem como eu dizer, estamos diante da ceia. E hoje precisamos pensar no que nós andamos fazendo por aí. Hoje precisamos pensar no que andamos dizendo por aí. Hoje precisamos pensar no quão fomos fiéis ao que acreditamos, no quão estamos conformados às leis do Evangelho. Porque hoje é o dia da ceia. Mas você sabe o que acontece com alguns crentes? Às vezes, né? Não sempre. Isso não aconteceu recente, não, tem tempo. Mas eu ali na porta, o irmão chega, olha para a ceia, olha para a mesa, e hoje é dia de ceia, né? Se você consegue chegar na igreja e lembrar que é dia de ceia só aqui, deve ter alguma coisa errada com você, tá? Deve ter alguma coisa errada com você. Deve estar faltando um parafuso espiritual aí na sua mente. Porque esse dia é o dia de não faltar. Esse dia, meu Deus do céu, dia de ceia é o dia do crente na igreja. Não é o dia dele se surpreender. Hoje tem ceia. Nem lembrava. Se ele nem lembrava que tinha ceia, será que ele estava preocupado? Gente, quando eu me converti, não foi há muito tempo, porque 45 anos é logo ali. Olha, quando eu me converti, quando o crente estava em dívida, ele nem vinha no dia da ceia. Ele nem vinha. Era a semana que ele fazia jejum para pedir perdão pelos seus pecados, pelas bobagens que ele fez. Se fez alguma bobagem, isso era entranhado na cabeça das pessoas. E quantas vezes eu escutei, pastor, eu nem tenho tomado a ceia por causa desse negócio aí que eu estou vivendo. Um pecado. Pergunto, será que tem gente hoje que deixa de tomar a ceia? Porque a sua consciência lhe acusa? Porque é isso que Paulo está colocando aqui. Ele dá uma nova visão para a ceia. Mas por que isso não foi dado anteriormente? Porque lá anteriormente não precisava. Mas ele está dizendo, olha só, a única coisa que Jesus nos deixou, e vocês fizeram essa bagunça toda, ele deixou para os servos. Ele deixou para quem estava levando o negócio a sério. Ele deixou para os filhos. Ele deixou para a igreja se manter igreja. Era a única coisa. Fazer isso em memória de mim. Jesus não queria ser esquecido. Não tinha foto. Não iam fazer uma escultura dele. Então, ficou a ceia. E a gente vem celebrando esse tempo todo. E a pergunta de hoje é o quão você leva esse momento a sério? O quão você, na semana da ceia, você pensa em se examinar. Um gesto espiritual na semana da ceia. A não ser que você seja perfeito, né? Se você é perfeito, aí você não precisa se examinar nunca. Mas se você for igual a mim, você vai precisar se examinar todo dia. Todo dia se examinar. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, então coma. Porque quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. E é por isso que entre vocês tem muitos que estão cansados e outros até dormem.
linguagem figurada para você pensar o que você quiser. O que é essa dorme? O que é esse cansado? Pensa o que você quiser, figurado. É isso mesmo que acontece com você. Se está acontecendo alguma coisa, muitos são os que dormem, muitos são os que estão fora. Nós precisamos usar o domingo da ceia como aquele domingo que uma força externa trabalha no nosso coração para nos recolocar no prumo novamente. Porque se nenhuma força externa trabalhar no nosso coração, nós vamos ser mundanos dentro da igreja. A gente vai continuar na igreja por uma questão de hábito, porque hábito é terrível. Tem gente que está aqui, talvez que nem sabe por que está, só porque tem um hábito. Mas não pode ser hábito que te segura nesse lugar. Não pode ser o cargo que você tem aqui que te segura nesse lugar. Tem que ser uma fé transformadora, uma fé viva, uma fé que transforma. É isso que tem que segurar você nesse lugar. E essa é a hora de pensar, estou vivendo a tal de fé transformadora, que fala comigo, que dialoga comigo, que me chama a atenção, que diz, ei, irmãozinho, você está errado, hein? É o Espírito Santo que faz isso, não sou eu, não. Você está errado, hein? Como é que agora você vai tomar a ceia? Tu é louco? Vai tomar juízo para si? Não é para não tomar, é para se acertar. Não é para dizer, não, então não vou tomar não. Então não toma mais não. Mata, pastor. Mata espiritualmente. Então não vou tomar não. Não vai tomar não? Bom, então aí... Não vai tomar não? Tem que tomar, tem que acertar. Para quê? Para você tomar com a sua consciência limpa. Então hoje é um dia de pedir perdão. Hoje é o dia de se acertar. Não é perdão para mim não, irmão. Eu não quero ninguém depois do culto vindo me pedir perdão, tá? Não quero. É pedir perdão para Deus. Porque Deus é que sabe do seu coração. Para mim, pode ser da boca para fora. Mas para Deus, se você fizer isso da boca para fora, tu não chega nem em casa. Ele não está pedindo que você faça nada. Está fazendo porque quer. Pede perdão para Deus. E toma a ceia. E seja um crente. Um crente de Atos 2:42. Que vivia sua fé de transformação. Essa é a palavra de hoje para a ceia. Vamos curvar a cabeça. Deus e Pai soberano,